Uma boa noite a todos os irmãos da Igreja do Senhor Jesus em Candelária. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês que nesta noite são levados ao templo da igreja para ouvir a verdade, a palavra de Deus. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nessa comunhão espiritual. E o encargo que recebi aqui da autoridade local, do nosso presbítero, é para falar sobre alimenta-te da verdade. Esse é o tema que nós vamos agora extrair da Bíblia o esclarecimento, os objetivos do porquê nós temos que nos alimentar da verdade e quando isso ocorrer, a gente precisa saber o que vai acontecer conosco, né? E eu, inicialmente, quero, por gentileza, convidá-los a abrir suas Bíblias, né? No livro de Gênesis, no capítulo 9. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 9. Quero ler com todos vocês essa passagem. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, aqui Deus diz que criou toda sorte de árvores, e citou especificamente duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, sabemos que toda sorte de árvores eram alimentos naturais, frutas que essas árvores produziam para o alimento físico do homem. Mas a árvore da vida não era uma árvore que produzia alimento físico, mas a árvore da vida era uma árvore que fazia o homem receber vida divina. Então, significa que o homem tinha que ter que comer desta árvore para ter a vida divina. E também citou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, vamos pular para Gênesis, capítulo 3. Vamos ver, esclarecer um pouco mais sobre essas duas árvores, que é o tema de hoje à noite. Nós estamos falando sobre comer. Estamos falando sobre alimentação espiritual. Então, nós temos que descobrir aqui na palavra de Deus o que houve no início que o homem saiu da presença de Deus e do plano de Deus e se tornou, deixou de ser filho de Deus e passou a ser criatura divina. Por quê? O que houve que aconteceu isso? Então, nós vamos ver agora, capítulo 3 de Gênesis, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? Então, aqui na Escritura, Deus pregou, orientou, ensinou o homem qual era a árvore
espiritual que podia comer e qual a árvore espiritual que não podia comer. A árvore da vida estava ordenado ao homem que foi colocado no Éden sem pecado, para que ele recebesse vida divina e crescesse e amadurecesse. Ele tinha que se alimentar da árvore da vida, que é a verdade, é o verbo, é Cristo. Cristo é o doador da vida, porque Cristo passa a divindade para nós. É por meio dele que Deus entrou em nós. Agora, a árvore do conhecimento também estava no Éden, mas Deus disse, desta árvore do conhecimento, não é para comer e não é para tocar, e sim somente a árvore da vida. Então, essas duas árvores que tinham alimento espiritual, só uma delas estava liberado, ordenado por Deus para que o homem se alimentasse dela, que era a árvore da vida. Mas a serpente, que é Satanás, chegou-se a Eva e passou então a persuadi-la e induzi-la a transgredir, desobedecer o mandamento de Deus, porque a serpente, que é Satanás, que não é a árvore do conhecimento que estava lá. Uma coisa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, outra coisa é a serpente que estava ali, próxima à árvore, ou enrolada na árvore. Nós temos que prestar bem atenção nisso. A Bíblia que nunca disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. Não. Essa árvore que estava no Éden é o próprio Deus que estava lá, junto com o Filho, que era Cristo, que estava lá. Mas havia uma determinação de que o homem estava proibido de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque aquela árvore é o próprio Deus. Aquela árvore não poderia ser tocada, porque o homem não precisava daquele alimento, porque já tinha todo o alimento necessário para ele crescer e amadurecer e ser glorificado. O alimento era na árvore da vida. Era por meio do Filho que o homem ia crescer, ia amadurecer e chegar até a glória na plena comunhão e unidade com Deus. Sabemos que houve uma desobediência ao mandamento de Deus por parte de Eva. Sabemos que ela transgrediu o mandamento de Deus. E no momento exato que isso aconteceu, ela levou o seu marido, persuadindo ele também a se alimentar da árvore proibida. Então, o trabalho de Satanás, a função de Satanás nesse processo de alimentação foi muito importante. Você entendeu uma coisa. Satanás, o que ele fez? Qual foi a participação dele para induzir o homem a desobedecer e transgredir os mandamentos de Deus? Foi a conversa, foi dar ouvidos, porque Deus tinha proibido, porque a serpente ia induzir o homem a comer daquela árvore que não podia, porque o dia que isso acontecesse, o homem ia morrer. Porque o homem não tem deidade suficiente para determinar por si só, ou ele não foi fabricado, ele não foi criado para deter esse conhecimento. Esse conhecimento é só para Deus e os anjos que estão nos céus, que sabem desse conhecimento. Agora, se ele se alimentasse disso, ele iria acionar o seu raciocínio. Ele ia começar a determinar o que é certo, o que é bem, o que é mal, o que é de Deus, o que não é de Deus. E ele não foi criado com essa estrutura
para fazer esse tipo de julgamento, porque ele é homem, ele não é Deus. Ele não poderia ter tocado naquela árvore. Então, o pecado que foi consumado de Adão e Eva, eles se afastaram de Deus. E Deus colocou uma barreira impedindo que o homem contatasse Deus a partir daquele pecado. Então, o homem não poderia mais se alimentar da árvore da vida, porque agora o homem tinha, sua alma tinha substituído a Deus. O homem passou a ser Deus, um Deus falso, um Deus falível, mas passou a ter as mesmas prerrogativas divinas, sem estrutura e capacidade para exercer o trabalho de Deus. E isso é o pecado, a morte, a desobediência, a transgressão. Então o homem foi condenado ao lago de fogo naquele exato momento em que pecou. Mas o plano de Deus não parou aí. O plano de Deus continua. E aí, o homem ficou separado de Deus, passou a ser criatura de Deus e não era mais filho de Deus. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito e iria continuar a obra para consumar seu plano de ter um reino eterno na terra, um reino divino, um reino de Deus. Então Deus não desistiu dos homens que ele criou. Porque lá em Gênesis 3, Deus prometeu que o descendente da mulher iria destruir Satanás, para que Deus pudesse recuperar os seus filhos perdidos. Amém? Então foi através de Jesus Cristo, que veio em carne, como sendo Deus, como filho de Deus. Ele pagou, ele cumpriu a lei no nosso lugar, para que nós pudéssemos retornar a nos alimentar da árvore da vida novamente, coisa que Deus já tinha ordenado lá no princípio da civilização. O que Deus fez então? Qual é o nosso problema? Nosso problema foi comer a comida errada. Nós comemos uma comida proibida, errada. Aquilo gerou morte para nós. Veja bem, o conhecimento que é de Deus, Deus é o único que diz o que é bem e o que é mal. Deus é o único, no universo não há outra pessoa que possa determinar os padrões do que é justo, do que é injusto. Homem nenhum, anjo nenhum pode dizer, nem determinar esses padrões. E quando o homem acessou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele saiu do seu domicílio de filho. Ele tentou ser Deus e não pode ser Deus. Então ele morreu por causa desse erro. Mas não foi uma morte física apenas, porque Adão, 900 anos depois, morreu fisicamente. Mas o pior de tudo foi o dano da segunda morte que caiu sobre Adão e todos seus descendentes. Então, toda alma que pecar, essa morrerá. Ali em Ezequiel foi revelado isso para nós. Então, agora, faltando, depois de 4.000 anos, Deus se lembrou de recuperar os filhos perdidos e condenados, julgados ao lago de fogo. Então Deus enviou Jesus, a árvore da vida. Novamente veio para o mundo. E ele veio ensinar os preceitos de Deus. Passou 3 anos e meio ensinando os preceitos de Deus e fazendo as obras de Deus para beneficiar as pessoas, ensinando as pessoas a sair da morte para receber vida por meio desta árvore. Cristo é a árvore da vida. Se você acha, e isso
não é muito claro, eu convido a todos a anotarem um versículo que está em João 14:6, onde Jesus se revela a todos nós aqui na época da graça, onde ele diz: Eu sou verdade, caminho e vida. Ninguém vai ser filho de Deus se não entrar na obediência a mim e a reconhecer que sou o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então, Deus estava revelando a forma de você voltar a se alimentar na árvore da vida para concluir aquilo que ele começou em Gênesis, que o pecado interrompeu. Então, Jesus, em João 8:32, ele disse: Vocês precisam comer da verdade, para que vocês, recebendo a vida divina, vocês vão ficar libertos da morte, da natureza pecaminosa. Hã? Jesus disse: E conhecereis a verdade. Aí você pega essa verdade que conheceu, vive ela, obedece à verdade, pratica a verdade, de manhã, à tarde e noite, e você fica livre da condenação eterna e da morte. Então você estancou o processo de condenação que havia sobre nossas vidas. Todos nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador e fomos batizados, nós ganhamos a vida divina. O Espírito de Deus se dispensou para dentro de nós, novamente. E agora, meu espírito e teu espírito têm vida divina. Deus está lá. A vida divina está lá. Entrou lá no teu espírito. Agora, o que é necessário fazer é o que está registrado em capítulo 6 de João. Vamos abrir a palavra. Capítulo 6 de João. Versículos 54, 55, até o 57. Vamos ler. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Então, comer e beber. Lá no Éden tinha um rio também. O rio dava de beber ao homem, que é o espírito, né? Então lá tinha o rio. Então o homem tinha comida e bebida no Éden. Aqui, Deus diz que o seu sangue, aqui, é bebida. O seu sangue foi derramado para que bebêssemos uma só vez, que é aceitar aquele Senhor como Deus vindo em carne. Quem bebe do sangue de Jesus, quem acredita que Jesus é a justiça de Deus para regenerar nosso espírito, ele está vivo eternamente. E foi isso que aconteceu comigo e com você, quando confessamos Jesus. O sangue foi para Deus liberar o seu perdão a nós, por causa do sofrimento do Filho. Mas quem foi beneficiado fomos nós. Porque ele é imagem e semelhança, ele é o primeiro homem que nunca pecou. É o último Adão.
Ele nunca pecou. Então, o sangue dele era perfeito para a remissão de pecados. O pecado entrou pelo primeiro homem no mundo e também aqui saiu por um homem do mundo para sempre, que foi Jesus Cristo, o último Adão. Então, quem comer da minha carne, né, se refere a alimentar-se da árvore da vida, da palavra, porque a palavra é Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, é viva, é vida divina. Quanto mais você se alimenta da verdade, mais vida você recebe de Deus. O grande erro dos filhos de Deus hoje é não conseguir ter uma disciplina, um interesse, uma responsabilidade de estar se alimentando da verdade da palavra todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia. Porque todos nós que somos cristãos temos um mau hábito na igreja. Tudo que a gente já aprendeu na Bíblia, acho que não precisa mais ler, porque já conhece. Mas conhecimento não é vida. A vida é quando você vive todos os teus dias seguindo, obedecendo, praticando nas tuas experiências diárias o que Jesus ensina na Escritura. Enquanto isso não acontecer, você está faltoso da vida e você não está se alimentando da verdade, você não está comendo da árvore da vida, está faltando vida em você. Então, quando falta vida numa alma, essa alma tem que ir para a Escritura, buscar o conhecimento da verdade que é Cristo. Cristo é vida. Até fazer com que toda a nossa alma fique totalmente convencida de que nosso conteúdo, não só no espírito, mas na nossa alma, agora Cristo está ali. E você sente Cristo ali. Então você não tem mais prazer em seguir a carne e o velho homem. Mas você começa a repugnar e a negar aquelas coisas do velho homem. Isso é o primeiro sintoma de que você começou a pensar em mudanças, em mudar a tua conduta, mudar a tua atitude, mudar a tua maneira de ver as coisas, porque a vida divina abre teus olhos para ver Satanás na tua carne, na minha carne. A verdade abriu meus olhos para enxergar o maligno na na minha vida. Se eu não tivesse estudado a verdade, nunca eu teria visto Satanás nos meus membros. Eu e você, por si só, não temos condições de descobrir Satanás em nossos membros. Você pode estar pecando todos os dias, mas você acha que é espiritual, você acha que é santo, porque você não está enxergando o maligno nas, por meio do teu falar e do teu agir. Mas quando você começa a conhecer, a ampliar a tua alimentação na árvore da vida, que é Cristo, na Escritura, no Novo Testamento, na Palavra, a tua mente começa a ser iluminada. Uma mente iluminada, ela vai descobrir quem está usando ela, quem está enganando ela. Né? Como você pode descobrir essas coisas se não é pela luz da vida divina dentro de você? Você jamais vai aceitar que uma pessoa te ilumine de fora. O processo de iluminação para enxergar o maligno dentro de nós, só Deus pode fazer isso. Ninguém vai te convencer de que você tem atitudes carnais na igreja,
em casa, no trabalho, na tua vida do dia a dia, se Deus não te dar luz para você enxergar isso. Não adianta pastor, presbítero, líder de grupo familiar te dizer, tu tá agindo na carne. Você nunca vai aceitar. Você nunca vai enxergar isso. Mas se Deus te mostrar por dentro, por meio de uma alimentação espiritual constante e diária, você vai se render e vai reconhecer, olha, minhas atitudes não são de Cristo. Eu vou ter que mudar. Eu até estou com vergonha de ter dito tais coisas, feito tais coisas, porque agora Deus me mostrou quão errado eu estou. Mas você nunca vai dizer, eu enxerguei meus pecados por causa do fulano de tal. Quando eu estou pregando a verdade, você não vai ser iluminado porque eu estou falando, mas Cristo está falando com você. A árvore da vida está falando com você. A luz que tem nessa palavra vai te revelar quem te governa, quem te usa. Ele vai te mostrar. Porque Deus não só colocou a vida divina no teu espírito, mas vai encher a tua alma com o Espírito Santo. E essa alma só será cheia de Cristo, da vida, se você perseverar na doutrina dos apóstolos, que é comer, alimentar-se dessa verdade. Se você não fizer isso de forma diligente, com disciplina diária, lendo os materiais da editora Vento Sul, que descortina o mistério da verdade para você, abre o entendimento da Bíblia para você. Te ajuda tremendamente a entender a Bíblia. Lá deve ter uma livraria onde você está sentado agora assistindo esta mensagem. Talvez tem muitos materiais que você nunca viu, nunca leu, nunca escutou lá. Talvez faz tempo que você só lê um salmo de manhã e acha que estudou a palavra, que buscou conhecimento, que se alimentou da árvore da vida. E é por esse motivo, por sermos negligentes nesses aspectos, que nós estamos passando por dificuldades. Porque tem sofrimentos, tem angústias na nossa alma. Nós temos problemas familiares, temos problemas físicos, doenças, enfermidades, privações financeiras. Estamos desmotivados, estamos com medo, inseguros. Não é por causa do mundo, não é por causa de Satanás que estamos assim. Você está fraco porque não se alimenta da verdade. Esse é o motivo. Você não está crescendo em vida porque você não se alimenta da verdade. Esse é o problema. Quando Deus te trouxe aqui para a igreja, você nasceu a recém. Você nasceu da água e do Espírito. Observe, aqueles que têm filhos aqui nesta noite, o que eu vou dizer. Quando o teu filho nasceu, ele tinha dias que havia nascido. Ele já estava se alimentando, ele já estava comendo. E essa comida era de 3 em 3 horas. Porque quando uma criança nasce, ela tanto come como bebe quando vai ao seio da mãe. As duas coisas acontecem. Porque o leite é também na palavra, o apóstolo diz que são para os novinhos que estão chegando na igreja, o leite espiritual. Não é alimento sólido. Então a árvore da vida tem leite? Tem. A árvore dela tem arroz? Tem. Feijão? Tem. Legumes? Tem. Carnes? Tem. Então a árvore da vida é completa quanto
ao suprimento de vida alimentício que você precisa. Você não pode se queixar de Deus, acusar pastor, presbítero, igreja, Deus, de que você está passando por tribulações e problemas. A culpa não é da Bíblia, não é de Deus, não é da igreja, não é do presbítero, não é dos irmãos, é nossa. Porque não estamos nos alimentando da verdade, estamos fracos, estamos anêmicos, sem força. Somos crentes fracos, onde o inimigo começa a se reforçar por dentro de novo, porque paramos de nos alimentar na verdade. E só participamos de cultos, achando que a comida liberada por Cristo num culto vai suprir você uma semana inteira. Você está fraco espiritualmente. Não sei se você está forte ou está fraco, porque eu não posso avaliar isso, mas você ouvindo isso pode avaliar. Você pode concluir alguma coisa a respeito da tua vida agora, se você está anêmico, doente espiritualmente, porque está sem comer há muitos dias. Você está sem força, está desmotivado, você não ganha mais almas. Você não cuida mais de almas. Você não ensina os novinhos que chegam. Você não quer ganhar os que estão perdidos. Você não quer que Deus tenha mais filhos aí. Você não está nem aí para isso, porque você está fraco. Você não come, você não se alimenta. Como uma mãe que está gestando uma criança no seu ventre, se ela não comer, se não se alimentar, a criança não vai nascer. Os crentes estão famintos da verdade. Eles não estão crescendo em vida, porque não estão recebendo o alimento diário de Cristo. Se você hoje, ouvindo essas palavras aqui, talvez fique pensando, é hora de começar um ajuste na minha vida. O que você deve fazer? Se você quer realmente ser abençoado, se você quer realmente ser glorificado daqui a pouco pelo arrebatamento da igreja, se você quer realmente agradar a Deus, você precisa comer. Porque é pelo comer que Deus arruma todo o problema lá do passado. Porque foi pelo comer que nós caímos. Agora é pelo comer que nós vamos levantar. Mas comer corretamente. Cristo é nosso alimento, nosso suprimento de vida. Quem de mim se alimenta vai viver igual a mim, ele disse. Ele disse. Dá para recuperar o tempo perdido? Ou você acha que ainda participando de um culto semanal pode se alimentar? O suficiente. Então, se você pensa isso, eu sugiro que você, amanhã, almoce ao meio-dia, que é domingo, e só coma no domingo seguinte de novo. Para ver o que acontece, o que você vai sentir. Só coma e beba 7 dias depois. Aí você vai ter realidade de que você está inadequado no reino de Deus. Você não está produzindo para Deus, porque você está enfermo. Você está fraco, sem força, sem vigor espiritual. Como é que você vai dar alimento para os outros? Como você vai ganhar almas? Como você vai cuidar dos teus irmãos que são novinhos, que estão chegando? Então, se cada um de vocês se preocuparam com isso nesta noite, você não pode sair daí sem pegar um material que você nunca olhou, nunca viu naquela livraria. Você precisa começar um processo de alimentação para recuperar o perdido. Para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora, se você continuar dando
desprezando essas verdades que estamos falando, eu lamento, mas você vai ter problemas com Jesus quando ele vir buscar a igreja. Em breve, daqui a pouco. Daqui a pouco. E outra, para você ver o dano que Satanás fez na vida dos homens, você observa quanto julgamento a gente faz das pessoas. O que é o julgamento? É um produto do pecado do acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu aprendi a julgar e não sou Deus, não sei julgar. Nunca serei um juiz eficaz que nem Deus, porque conhecimento do bem e do mal está só no poder determinante de Deus. Eu não posso fazer isso nunca. Nunca. Deus diz que os vencedores vão julgar as nações. Aí talvez nós vamos receber prerrogativas, liberações divinas para fazer isso. Mas por enquanto, eu não posso julgar nenhuma pessoa que erra, que falha diante dos meus olhos, porque eu não sei determinar padrões do certo e do errado, do bem e do mal. Eu sou inadequado, não fui feito, fabricado, construído por Deus com esse direito, com essas condições, capacitação. Não tenho, nem você. Então, quando a serpente te enviou a nós por meio de Eva e Adão, né, para aquela árvore, ele sabia que eu ia arrumar um conflito e me separar de Deus para sempre. Mas graças ao Senhor que enviou Jesus. Graças a Deus que enviou Jesus para nos recuperar como filhos. Amém? Então pense nessas palavras, irmãos. Não perca mais tempo. Vamos buscar o Senhor. A cidade de Candelária tem muito povo de Deus. A região aí tem muito povo de Deus. Que não estão ainda experimentando a justiça divina por meio de Cristo. Que ainda não sentiram o dispensar do Espírito Santo. Que ainda não estão recebendo o alimento da verdade. Você tem que buscar essas pessoas. Mas primeiro, se fortaleça, se consagre, alimenta-te da verdade. Amém? Então esta é a palavra que eu tenho nesta noite para os meus irmãos aí de Candelária. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês e que o Espírito Santo esteja levantando vocês com motivação para um renovo de vida a partir de hoje. Você precisa conhecer todos os materiais da editora, irmãos. Todos. Você já perdeu muito tempo. Mas não perca mais. Recomece certo agora. Você vai ser outra pessoa feliz. Você vai ser satisfeito, amparado, abençoado por Deus quando você fizer isso. Porque Deus não quer saber se tu está pecando, se tu está com motivação errada, se tu tá... Deus quer saber se tu está comendo corretamente agora. É só isso que Ele quer. Deus não está olhando para os teus pecados. A preocupação divina comigo e com você é saber se meu filho está comendo corretamente. É só isso que Ele quer saber. Porque o resto se resolve tudo. Só em comer corretamente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o presbítero, a sua casa e a congregação aí de Candelária. Que Deus... Candelária é candelabro, né? É a expressão da igreja na terra, né? Então vamos lá, mãos à obra. Essa igreja tem que ter aí muitos membros ainda. Muitos membros. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui.